A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. O povo de Israel tem uma forma diferente de celebrar a Páscoa. Simbolicamente, eles colocam um pedaço de cordeiro, simbolizando o cordeiro que foi morto na Páscoa. Eles colocam ervas amargas, simbolizando o tempo de amargura que eles passaram no Egito, e mais algumas coisas, além de orações, cânticos e leituras também. Essa celebração demora praticamente 4 horas. É uma coisa muito bonita, porque você tem a reverência a Deus, você tem o agradecimento a Deus. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Em Apocalipse está escrito: E todo mês dará a árvore o seu fruto. Baseado nesse versículo, nós tomamos ceia uma vez por mês. E para você tomar ceia, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, batizando-se por imersão, simbolizando que você morreu, saindo das águas, simbolizando que você ressuscitou para uma nova vida. Muitas pessoas não celebram a Santa Ceia, elas não fazem parte da Santa Ceia, porque às vezes não querem. Eu estou trabalhando. Tudo bem, você está trabalhando, você está doente, são coisas que a gente leva em consideração. Mas às vezes, tá frio, eu quero ver um programa na televisão, isso não é desculpa, tá certo? Então a Santa Ceia é muito importante, é preciso participar dela, porque nós fazemos isso em memória de Jesus. Números capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais.
Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes, arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados ao lado oriental. Mas, quando a segunda vez as tocardes, arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate, as tocarão para as suas partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o teu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse Moisés a Oreb, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, também chamado de Jetro: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Jetro, ou Reuel, morava em Midian. Era uma terra estranha, de uma certa forma. Mas o Deus de Jetro, ou Reuel, era o Deus de Israel também. Vinha da parte de Abraão.
Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, partiremos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta ao Senhor para os milhares de Israel. Quando a nuvem ela estava durante o dia, ela servia como sombra, ela protegia o acampamento do sol, e à noite ela então clareava, fazendo o quê? Claridade para o acampamento e também aquecendo do frio do deserto de noite. Paulo explica que o povo de Israel foi batizado na nuvem, batizado porque eles estavam sob uma nuvem. Sob, o batismo significa sob, tá? Batismo, a palavra batismo significa imersão, literalmente. Então eles estavam imersos debaixo da nuvem durante o dia e de noite. E quando eles atravessaram o mar, havia parede de água à sua direita e à sua esquerda. Então eles foram batizados no mar ali. E quando Josué, lá na frente, ele abre o rio Jordão, também simboliza o quê? O batismo. Ah, mas o povo não foi batizado lá atrás, no Mar Vermelho? Foi. Mas só que agora é uma nova geração. Aquela ficou. Tá? Aquela padeceu no deserto. Vamos ver lá na frente. Números, capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Agora o povo reclama. Na realidade, quem estava reclamando aqui não era só o povo de Israel, eram os estrangeiros que estavam com eles, egípcios que acompanharam Israel na saída de lá. Então eles queriam uma coisa diferente. Ah, mas o povo mesmo, se eles se juntaram, ora, eu apanhava, eu trabalhava de sol a sol, eu mal podia descansar, eu não tinha o que comer, não tinha o que beber. Quer dizer, tem que pensar um pouquinho nas coisas, né? É um momento difícil? É difícil. Mas lembra que lá atrás estava pior. Agora as coisas estão com Deus. Com Deus está difícil, mas é bem melhor. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo?
pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Nós vamos ver aqui que Moisés já estava meio nervoso com o povo. Ele estava meio. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam ao arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavaá, porquanto ali Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hômeres,
e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Para. Inveja. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, as primeiras pessoas que se voltam contra nós, pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, primos, primas, e assim vai. São os nossos familiares. E às vezes nós estamos na igreja, Deus nos usa na palavra, na revelação, na visão. Ah, por que que Deus usa ele e não usa a mim? Inveja, tá? Pura inveja. Se aconteceu aqui, acontece nos dias de hoje, e enquanto Jesus não voltar, estará acontecendo da mesma forma.